Fala galera do YouTube, João aqui, dessa vez com uma aula prática, resolvendo as top 3 questões mais difíceis de biologia do último vestibulinho da ETEC, que foi do primeiro semestre de 2025. Então venham comigo, vamos ver o que essas questões têm a oferecer. Começando com a questão 40 do último vestibulinho, alimentos, origem e função. Então vamos lá, a questão diz o seguinte: a organização não governamental World Wide Fund for Nature, WWF, elaborou um relatório no qual listou vários superalimentos do futuro. Nessa lista destaca-se a planta moringa, Moringa oleifera, o seu nome biológico, também conhecida em algumas culturas como acácia branca ou árvore da vida, devido às suas propriedades antivirais, anti-inflamatórias, antidepressivas e antifúngicas. Suas folhas são ricas em proteínas, aminoácidos, vitamina A e C, além de possuírem elevado teor de minerais como cálcio, potássio, fósforo, magnésio e ferro. Alguns desses minerais não só fortalecem os ossos e dentes, como também colaboram na contração muscular. Possuem também muitas fibras que ajudam na atividade intestinal e mantêm a sensação de saciedade. Dentro de suas longas vagens ficam as sementes que, quando trituradas e adicionadas à água barrenta, têm a capacidade de atrair as impurezas, atuando como um agente purificador natural. Essas sementes são ricas em ácido oleico, que tem sido associado aos níveis elevados do colesterol bom no corpo humano. Então vamos lá. Sobre os nutrientes da planta mencionada no texto, é correto afirmar que: alternativa A, o ferro atua como componente da hemoglobina, pigmento responsável pelo transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos do corpo. Alternativa B, o potássio regula a quantidade de água no corpo e é essencial para o funcionamento dos olhos, de modo que sua escassez gera a doença chamada escorbuto. C, a vitamina A atua como anticorpo, defendendo o organismo de micro-organismos, parasitas e fortalecendo o sistema imunológico humano. D, o magnésio é essencial para o funcionamento da produção hormonal da glândula tireoide, além de atuar também no aumento da sensibilidade térmica. E E, a vitamina C atua na síntese de proteínas e é produzida pelo corpo humano, de modo que não precisa ser ingerida por alimentos, via alimentação. Então vamos lá para a análise das questões. Tentem resolver, se quiserem, pausem o vídeo, mas eu já vou partir para a resposta e a alternativa correta é a letra A. O ferro é um mineral essencial que compõe a hemoglobina, proteína presente nas hemácias, glóbulos vermelhos, e a sua função é transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo e remover o gás carbônico. A deficiência de ferro pode causar anemia. Então vamos à análise das incorretas. B, o escorbuto é causado pela falta de vitamina C e não é causado pela ausência de potássio, como sugere a alternativa. C, também incorreta. A vitamina A é importante para a visão, para a pele e para a imunidade e não atua como anticorpo. Nenhuma vitamina atua propriamente como anticorpo no seu organismo. D, também incorreta. O magnésio participa de várias funções metabólicas e musculares, mas não está diretamente ligado à tireoide. E a vitamina C não é produzida pelo corpo humano, portanto você precisa ingeri-la, consumi-la por meio de alimentos e outros elementos externos. Você não produz vitamina C naturalmente. Então, gabarito letra A, vamos para a próxima questão depois da análise do desempenho dos estudantes. Os estudantes tiveram uma média de 23% de acerto, o que quer dizer que de cada 1.000, apenas 230 acertaram a questão. Então vamos lá, biologia, questão 47. Plantas, características e desenvolvimento foi a segunda questão de biologia mais errada da última prova. Então vamos ver o que a questão pede. Entre 5 e 8 mil anos atrás, o cupuaçu estava em desenvolvimento na região do Médio Alto Rio Negro. Fruta hoje muito apreciada na culinária amazônica, ela não surgiu da evolução natural da floresta. Foi obra da mão humana. Os indígenas que viviam na região, milhares de anos antes da colonização portuguesa, empregaram técnicas de domesticação de plantas para criá-la. Pesquisadores, auxiliados por mateiros, os guias locais da região amazônica, foram em busca das florestas primárias, aquelas nas quais houve pouca ou nenhuma interferência humana, e constataram que nelas não se encontrava o cupuaçu. Se o cupuaçu não nascia naturalmente em áreas de fraca interferência humana, era razoável supor que ele seria uma variante doméstica do cupuí, desenvolvida pelos antigos ocupantes da Amazônia. Como muitas civilizações antigas, os pré-colombianos se valiam de técnicas elaboradas para cruzar
os melhores espécimes vegetais, com a finalidade de obter frutos e grãos aprimorados. É isso que Charles Darwin chamou de seleção artificial. Foi assim que, a partir do mirrado cupuí, os indígenas do Rio Negro desenvolveram o cupuaçu, uma fruta mais gorda. A análise genética também permitiu datar o processo original de domesticação do cupuaçu em meados do Holoceno, época geológica iniciada há cerca de 11 mil anos, na qual vivemos ainda hoje. Uma segunda fase da domesticação se deu mais recentemente, nos últimos 2 séculos, quando a fruta se popularizou e foi introduzida em outras regiões. Antes da colonização, a Amazônia foi um centro de domesticação e modificação de diversas espécies selvagens. O cupuaçu, sabemos agora, é mais um entre tantos outros frutos criados a partir de técnicas complexas de manejo e cultivo, utilizadas pelos povos indígenas para desenvolver novas plantas. A mandioca, o bacuri, a castanha do Pará são alguns exemplos de frutos que foram manipulados por eles, diz Matheus Colli Silva, da USP, responsável pela descoberta. Desenvolvidas há milhares de anos, essas técnicas não comprometiam a estrutura selvagem da floresta amazônica. O desmatamento só viria com a ocupação europeia. E o que a questão pede para nós? Sobre as informações presentes no texto, é correto afirmar que a. Houve interferência humana nas florestas primárias, pois os guias locais encontraram tanto o cupuaçu quanto o cupuí nessas áreas. B. A interferência esporádica dos povos originários da Amazônia na natureza acarretou no surgimento de novas espécies, como o cupuí e cupuaçu. C. Houve 2 etapas no processo de domesticação do cupuaçu, a primeira datada de 5 a 8 mil anos atrás e a segunda há cerca de 200 anos. D. As civilizações pré-colombianas se apropriaram do estudo de Darwin para desenvolver frutas e grãos mais adaptados ao meio em que se encontravam. E. Os povos originários já utilizavam técnicas complexas de manejo agrícola, como a modificação genética e o desmatamento, para ampliar a produção de alimentos. Então vamos lá, certo é a C, e por que isso? A está incorreta porque o texto afirma que nas florestas primárias houve pouco ou nenhuma interferência humana, o contrário do que a alternativa afirma. B. O cupuí é uma planta ancestral e natural. O cupuaçu foi criado a partir do cupuí por meio de interferência, diferente do que sugere a alternativa B. C. Houve 2 etapas de fato, como foi citado no texto, uma mais antiga e uma há cerca de 2 séculos, ou seja, 200 anos, como diz a alternativa. A D está incorreta. O Darwin viveu depois dos povos pré-colombianos, então a pesquisa do Darwin se baseou nas alterações que foram feitas por povos antigos, e não as alterações que se basearam na pesquisa dele. Agora, a alternativa E, também correta, o texto afirma que essas técnicas não comprometiam a estrutura da natureza da floresta em que os povos atuavam. Então vamos lá, a alternativa certa é a letra C, esse é o nosso gabarito, analisando a média de acertos dessa questão. A média de acertos foi de 21%, quer dizer que de cada 1.000 pessoas, apenas 210 acertaram. Agora, Biologia, questão 37, Meio Ambiente e Doenças, foi a mais errada do último vestibulinho. Vamos ver o que ela traz para a gente. No Peru, colonizadores espanhóis observaram que os povos indígenas tratavam a febre com produtos obtidos das cascas e das folhas da planta Cinchona legeriana, que quer dizer quina amarela. Posteriormente, pesquisadores descobriram que essa planta tinha grande eficácia no tratamento da febre, causada pela malária, um tipo de doença infecciosa. Isso ocorre devido ao fato de o princípio ativo importante nesse tratamento, a quinina, quando ingerida, eliminar a febre dessa doença por causar a morte do parasita responsável pela malária. A respeito dessa doença, pode-se afirmar corretamente que ela é A. transmitida por contato direto de pessoa a pessoa, B. transmitida pela fêmea infectada do inseto barbeiro, C. causada pela bactéria parasita do gênero Escherichia, D. causada pelo protozoário parasita do gênero Trypanosoma,
O E, causado pelo protozoário parasita do gênero Plasmodium. Então, uma questão sobre meio ambiente e doença que tem ganhado cada vez mais presença, mais frequência nas provas da ETEC. Então, tem mais de uma que tem aparecido recentemente. Bem legal vocês memorizarem algumas doenças que se destacam, como que elas funcionam, porque é bastante cobrado. Vamos à resposta certa, que é a alternativa E. Então, por que as demais estão erradas? A está errada, a malária não pode ser transmitida por contato humano. B, errada, o inseto barbeiro transmite chagas e não malária. C, também errado, a Escherichia coli é uma bactéria que não causa a malária. A D, também incorreta, a Trypanosoma cruzi é uma causadora da doença de Chagas. E a correta era E, a malária é uma doença infeccionada causada pelo protozoário do gênero Plasmodium. Então aqui não tinha jeito, tinha que ter conhecimento prévio sobre a doença malária. Então vamos ver a análise, o gabarito, a letra E. A análise de dificuldade diz que 14% apenas acertaram. Quer dizer que de cada 1.000 alunos, apenas 140 acertou. Olha como foi uma questão muito errada. Aqui realmente conhecimento bem específico que era necessário vocês terem para conseguirem acertar. Então valeu, gente. Siga-nos para ficar por dentro de tudo que envolve ETEC. Tem vários links na descrição para outros conteúdos nossos, Instagram, nosso simulado gratuito para vocês fazerem e verem qual nível que vocês estão em relação à prova da ETEC. Eu me despeço de vocês por aqui. Nós nos vemos em um próximo vídeo.